por ahí a un lado y vamos a prestar atención porque la palabra del Señor va a ser predicada y ciertamente viene con un propósito. Amén, amén, amén. Entonces dejo el tiempo con nuestro pastor Carlos. Dios los bendiga. Vou bajar. Está mais cerquita dos irmãos. Porque Deus é bueno e sua fidelidade se estende de geração a geração. Amém? Estamos agradecidos a nosso Deus porque Ele tem nos dado vida e oportunidades. E quando nós aproveitamos essas oportunidades, as que vêm de Deus, é para ter um futuro melhor, para ter uma esperança. Quando aceitamos as oportunidades que vêm de Deus, nós outros temos uma esperança melhor. Amém? Uma esperança melhor, porque tudo que vem de Deus é bueno. É bueno. Eu invito os irmãos a abrir nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 20. Esta tarde, mais ou menos às 4:30 da tarde, 5, Mari me chamou e falou: Pastor, minha mamã acaba de dormir em El Senhor. Não estava desesperada, chorando, estava tranquila. E eu falei para ela, condolências e que haga os passos que tem que fazer e depois deixa nós outros saber, para que nós outros possamos ir apoiar, visitar, acompanhar, velar o corpo. Certamente eles vão em um lugar e vai arreglar tudo, porque não é bueno que a pessoa morre hoje às 4 e todos já vão para allá visitar, porque o corpo não está preparado para a visita. A pessoa que está recebendo, as outras está trabalhando a hora, está ocupados, todos lá casa estão ocupados, fazendo os trâmites dele inteiro. Então, não é para a visita do primeiro dia. Agora vamos esperar de eles. Quando eles, falei para eles se necessita qualquer coisa de parte de nós outros, me deixar saber e vamos estar esperando. Não é tempo de, morreu, já vamos correndo, porque isto não é inteligente de nossa parte, ir visitar alguém que acaba de morrer, porque não estão preparados para receber visitas. Estão trabalhando e muito, e não terem muito tempo. A hora depois, ela vai falar: pastor, vai estar em tal lugar, ou se me pede, pastor, podemos velar aqui na igreja, como fizemos com a irmã Amália, abrimos as portas e com todo amor e carinho podemos fazer também. Mas isso depende. Hoje, nos dias de hoje, as funerárias já estão preparadas com lugares grandes, confortáveis para receber muitas visitas e podemos ir para allá. Certamente nós outros vamos fazer um culto, um serviço allá de muita alabança, de adoração, porque não... claro que a separação duele, mas não é tempo de tristeza. O tempo de Deus chegou e Deus é perfeito em las coisas. Entendes? Nós outros oramos quando ela estava no hospital, oramos. Quando ela não estava no hospital, estava por aí, nós outros oramos, ela veio e aceitou Jesus. Desse tempo nos despreocupou, acabou nossa preocupação. Ora, tudo que venir é ganância. Então, ela foi para o hospital, veio para casa, no tempo que ela quedou em casa, comprovou que ela aceitou de verdade, porque não perdeu um culto aqui,
estiveram com nós outros todos os miércoles, todos os martes de oração, todos os domingos. No congresso de mulheres, ela dormiu aqui com nós outros. Então, ela está deixando buenas memórias para nós outros e também para a família, não? Porque nos últimos tempos ela estava servindo a Deus. E nos momentos que ela tinha, ela chamava para as pessoas que era necessário e pedia perdão, perdonava, e ela hizo tudo que tinha que fazer. Então, por isso, nós outros creemos que aprazo a Deus de levá-la. Pastor, mas oramos. Se depender de oração para ela viver mais tempo, nós outros oramos e oramos muito, para a louvor e para a glória de Deus. Mas nós outros podemos orar, mas a decisão última é de nosso Deus. E Ele tomou a decisão de levá-la, porque seria melhor, tanto para ela, tanto para a família e para todos. E graças a Deus que nosso Deus levou e sabemos que ela está em um lugar bueno. Está em um lugar bueno. Amém? Portanto, eu decidi predicar hoje sobre um pouquinho sobre este assunto para esclarecer a los irmãos que não está muito esclarecido sobre a segunda morte, primeira e segunda morte, e esclarecer onde estamos em isto. Porque quando se habla de morte, o mundo tem medo de morrer. O mundo não quer falar de morte. Nada quer falar de morte. E é algo real em nossas vidas. Todos nós outros vamos morrer. Cristiano não era nem para ter medo de morte. Eu não tenho. Eu não tenho medo de morte. Eu não evito a morte. Falar de morte para mim é um prazer. Porque é plano de Deus para todos nós outros. É a morte. Assim como um dia nós outros vivemos, nascemos, vivemos, um dia vamos todos morrer. Agora, a tristeza é, estamos preparados para a morte? Estamos preparados para aquele dia, que é o último dia de nós outros? Estamos preparados? Como nós outros vamos passar nossa eternidade? Temos um lugar já preparado para a eternidade? Se todas essas perguntas foram hechas e respondidas sim, 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 eu pertenço a Deus, e mientras temos vida, temos que preparar para a eternidade. O dia é hoje, temos que hoje preparar, porque nem sabemos se alguém que está aqui vai amanhecer amanhã. Nós outros não sabemos. Não temos certeza de la manhã. Então, temos que, mientras estejamos vivos, trabalhar por nossa salvação. E aqui, estando na casa de Deus hoje, já é um preparo para a nossa salvação. Eu invito os irmãos a abrir suas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 20. Ponemos em nossos pés. Muitas graças a los invitados que aí está com nós outros hoje. Nossa irmã, sei lá se vou acordar o nome dela, Alejandra. Nossa irmã Alejandra certamente invitou. São parentes? Estão todos parentes. A irmã Alejandra invita e eles vêm visitar nossa igreja hoje. Estamos agradecidos, irmã Alejandra, por sua vida e por la vida de sua família que está com nós outros hoje. E a todos. Irmãos, ayer tivemos oração em la escola de Janet, em la classe. Ela quis invitar a igreja para ir orar allá em seu classroom, porque está agradecida, porque Deus deu a ela o privilégio de cambiar de profissão, estudar, depois de grande, depois de casada, depois de ter filhos, ela voltou para a escola, estudou, voltou, pastor, ela ia para a escola? Não, ela por internet. Hoje, as coisas são bem mais fáceis, irmãos. E quem tem o querer e quer, pode alcançar logros grandes hoje,
como Janet alcançou, estudou, esforçou, a uno tendo seu esposo, filhos grandes, já hijas, e ela esforçou e alcançou o logro. Ayer foi sua graduação. Eu não pude ir porque tinha outras coisas já programadas para fazer ayer à tarde e não deu para ir. Eu esforcei para tentar ir allá, mas não deu. Mas à noite, Cíntia foi para Tifton orar com os irmãos de Tifton, disse que foi um tremendo serviço allá, e eu, a uno, cheguei a tempo para estar no serviço de ayer e o culto que os irmãos tinham marcado para fazer por invitação de Janet, para agradecer a Deus por el logro. E agora ela não é maestra assistente, mas agora ela é a principal e ela tem uma que assiste ela agora. E a maestra assistente dela estava ayer assistindo, ajudando, apoiando, servindo Coca-Cola para os irmãos e pizza, apoiando já e também agradecida, não, agradecida. A mulher estava falando que é um privilégio ter Janet com ela, porque são servas de Deus e juntos elas querem transmitir algo melhor para aqueles ninhos que elas vão cuidar. Portanto, eu estive ayer com eles, um culto bom, tremendo, e oraram por la classe, oraram por os ninhos que vai estudar aí todavia. E Janet invitou, qualquer um que quiser ir aí a ler um livro para os alunos, está invitado, é só falar com ela e chegarem na escola e vai poder ler um livro, participar, fazer parte desta vitória de ela. Amém? E a igreja deve, os irmãos devem apoiar. Algum dia eu vou aí ler um livro. Vou ler em português. Vou ler um livro em português para eles. Algum dia eu vou aí fazer alguma coisa, mas já não. E existe, irmãos. Temos que ser sempre gozosos, sempre agradecidos, sempre na casa de Deus, aprendendo para crescer em graça e também em conhecimento. Amém? Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 1, eu vou ler, habla assim: Vi a um ángel que descendia del cielo com a chave del abismo e uma grande cadena em la mano, e prendeu al dragão, la serpiente antigua, que é o diabo e Satanás, e los atou por 1000 anos, e los arrojou al abismo, e lo encerrou, e puso su seio sobre ele, para que não enganasse mais a las naciones, hasta que fossem cumpridos 1000 anos. E depois de isto, deve ser desatado por um pouco, suelto por um pouco de tempo. E vi tronos, e se sentaram sobre eles, luz que receberam a faculdade de juzgar. E vi as almas de los decapitados, por causa del testemunho de Jesus, e por la palavra de Deus. Luz que não havia adorado a la bestia, nem a sua imagem, e que não receberam la marca em suas frentes, nem em suas manos. E viveram e reinaram com Cristo 1000 anos. Pero os outros mortos não volveram a viver hasta que se cumpriram 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo el que tem parte em la primeira ressurreição. La segunda morte não tem potestade sobre estes, senão que serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Amém? Eu invito os irmãos também para abrir Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, versículo 13. 1 Tessalonicenses, versículo 13.
o capítulo 4, versículo 13. Primeira Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, habla assim: Tão poucos, hermanos, queremos que ignoreis acerca de luz que duerme, para que não os entristezcais como os outros que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também trairá Deus com Jesus a luz que dorme em ele. Por lo qual os dizemos isto em palavra del Senhor, que nós outros que vivimos, que habremos quedado hasta a venida del Senhor, não precederemos a luz que dormiram, porque o Senhor mesmo com voz de mando, com voz de arcángel e com trompeta de Deus descenderá del cielo. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Luego, nós outros, os que vivemos, que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente com eles em las nuvens para receber ao Senhor em el aire. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, alentai-los uns aos outros com estas palavras. Graças, Senhor, por sua palavra. Habla em nome de Jesus. Amém e amém. Portanto, irmãos, pode sentar. O que nós outros miramos em esta leitura é que há um fim. Há um fim para todos nós outros, mas em esta leitura que nós outros acabamos de ler, traz aliento para nós outros. Traz paz para nosso coração. Por quê? Aqui em Apocalipse capítulo 20, nos versículos que acabamos de ler, Juan arrebatado em el cielo, desde el horto Getsemane, ele arrebatado em espírito, ele estava no céu, na presença de Deus, e escrevendo todo o livro de Apocalipse, desde o capítulo 1 até hasta o último capítulo. E aí, em el capítulo 20, que todavia não é o último capítulo, ele abre que ele viu também. Ele viu em sua visão também um anjo que descendia do céu com uma cadena, com um candado, com uma chave. E uau, para quê? Que cadena é esta? Para que tudo isso? E isso é um tempo que está para passar em el futuro. Um tempo que está para venir. E habla que este ángel aprisionou o diabo. Amarrou o diabo e aventou em um poço muito profundo, aonde que o diabo queda acorrentado por um tempo. Por que tempo, pastor? Quanto tempo? A Bíblia não revela esse tempo, mas revela o porquê que tem que quedar aí acadenado por tempo. A Bíblia não habla se é 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas revela que vai quedar acadenado por um tempo. E o diabo que a Bíblia habla é o mesmo, aquele que era o querubim de luz, que a Bíblia habla que ele foi criado e junto com ele foi criado as pedras
todas as pedras preciosas. E o dia, a Bíblia habla também que o dia que ele foi criado também muitos ou todas as classes de instrumentos também. Instrumentos, pianos, tudo que há de instrumentos musicais foi criado. Porque quando Lúcifer foi criado por Deus, Lúcifer foi criado para ser músico. Ele foi criado para tocar alabanças delante de Deus. Quando ele foi criado para ser regente de música do céu. Então, ele foi criado com propósito. E ele, a Bíblia habla, que depois de Deus em el cielo, era Lúcifer. Então, ele era como um vice-presidente de uma empresa. Deus tinha confiança em ele. Deus confiava e Deus agradava. A alabança que ele fazia era como um perfume para nosso Deus. Era incenso para nosso Deus. Ele foi criado para isto. Mas a Bíblia habla que uma coisa é você, porque todos nós outros também. A Bíblia habla em um livro de Efésios, capítulo 1, versículo 4, por aí, habla que toda a humanidade, não apenas uma persona, todos nós outros, e não apenas nós outros, no livro de Efésios, habla que toda a humanidade fomos criados com um propósito. Todos nós outros fomos criados por um propósito. E qual é o propósito que Deus criou a humanidade? Qual é o propósito? Assim como, irmãos, quando um artista, eu já falei esse exemplo, quando um artista pinta um quadro, ele não quer esconder o quadro. Quando um artista faz algo bonito, ou uma escultura, ou um quadro pintado, o que esse artista quer fazer? Quer exponer. Quer mostrar aquilo que estava dentro de ele. Ele quer mostrar para o mundo. Portanto, eles buscam um salão e expõem suas artes e invita a todos. E às vezes essas artes querem expostas hasta por anos, para que muita gente possa mirar, porque um artista não pode pintar, não pode expressar o que há dentro de eles e poner em um quadro ou em qualquer outra obra de arte e esconder barro na cama, senão com qual propósito esse artista criou aquela arte? Com qual propósito? Assim é nosso Deus. Assim é nosso Deus, Antônio. Nosso Deus, depois que criou o céu, a terra, todo o firmamento, todas as estrelas, todos os projetos que há na terra, tudo, as árvores, cada árvore com seu fruto, com suas hojas diferentes, as hormigas, todos os animais criados, tudo que Deus criou. E a hora, depois que ele termina tudo, a obra que ele cria é nós outros. E ele usa nós outros com propósito. Segundo, habla no livro de Efésios, capítulo 1, no versículo 4, ele usa nós outros com um propósito. E qual é o propósito, pastor, que Deus nos ha criado? A Bíblia habla aí em Efésios e habla também em Isaías que o único propósito que Deus criou na humanidade foi para adorá-lo, foi para alabá-lo, foi para ver. Primeiro você vê a obra. Number one, o primeiro propósito, mira, é para você saber que você não é dono de sua própria vida. Portanto, se nós apertamos e prendemos seu nariz, por quanto tempo você pode viver? Já? Uma pessoa mais jovem, quanto tempo você vive? Será na boca, quanto tempo você vive sem Deus? Já abriu a boca e respirou? Já? Isso quer dizer o quê?
esse simples teste que eu hago. Vamos ver, irmã Lupe. Quanto tempo você pode viver sem Deus, irmã Lupe? Já? Quantos minutos passa? Quanto tempo podemos viver sem Deus, minha irmã? Quanto tempo? 0 minutos, 30 segundos, 20 segundos. Por muito esforçar, 3 minutos. Os grandes nadadores, os grandes mergulhadores conseguem quedar barro na água, sem oxigênio, hasta 3 minutos, mas correndo um risco de dar um problema cerebral. Correndo um risco. Então, 3 minutos. Agora vamos poner que todos nós outros pudermos viver sem aire, sem a vida de Deus em nós outros, por 1 hora ou por um dia. Depois acabava o dia, nós outros morreríamos. Mas nosso Deus é tão tremendo, tão maravilhoso, que hasta em dia que alguém que nós outros amamos morreu, nós outros estamos aqui predicando na palavra desta. Porque nosso Deus é tremendo, maravilhoso. Então, Ele nos cria com um propósito. Qual é o propósito? De alabar seu nome, de sermos agradecidos, de ser agradecidos, de ser verdadeiros adoradores a Ele. E Deus nos criou com esse propósito para que todos os dias, todas as manhãs, quando você abrir seus olhos, e abra, uau, Deus me deu a oportunidade de viver um dia mais. E em esse momento que você perceber que Deus te deu a oportunidade de viver um dia mais, você hablar, gracias, gracias Senhor, gracias mi Senhor, Jesus. Cantaram na alabança de agradecimento a Ele. Assim como os pajaritos, quando despertam por la manhã, 5 da manhã, o galho canta. Por las 5 da manhã, os pajaritos começam a agradecer a Deus por um dia mais. E piu, 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 piu. Os pajaritos são agradecidos a Deus por la vida. E todos agradecem por la vida. E às vezes os únicos que são malos agradecidos é o homem. E justamente, sabe por quê? Porque os pajaritos, eles dependem de Deus 24 horas também, para comer, para beber, para vestir. Os lírios de los valles, as flores aí, todas dependem de Deus. Cada dia eles amanhecem e agradecem a Deus por la vida. E às vezes o homem, porque Deus deu uma condição um pouquinho melhor para nós outros. Deus deu uma condição melhor para nós outros. E hoje eu quero que você respeite esta condição. Porque os animais voluntariamente alabam a Deus. São agradecidos a Deus. Agora nós outros, irmãos, Deus não nos criou irracional como todos os pajaritos, como os cavalos, como todos os animais. Eles são irracionais e alabam a Deus, hasta involuntariamente, eles alabam a Deus. Agora nós outros, que temos que alabar com razão, por conhecimento de causa. Por que você alaba a Deus? Porque há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Existem vários deuses. O mundo criou vários homens criaram deuses para si, mas não há um Deus melhor que nosso Deus. Não há um Deus tão grande como nosso Deus.
Não há um Deus tão maravilhoso como o nosso Deus. Não há um Deus tão digno de misericórdia como o nosso Deus. Não há um Deus que dispensa graça como o nosso Deus. Portanto, com inteligência, com sabedoria, com conhecimento, porque tudo isso foi Deus que nos deu ao homem. E com razão, com nossa razão, devíamos despertar todos os dias. Eu sou o único animal racional. Deus hizo todos irracional. Eu sou o único irracional que devo alabar se eu quiser. E se eu não quiser, não necessito alabar. Porque Deus me deu esse discernimento. Se eu quero, eu hago. Se eu não quero, eu não hago. E Deus foi quem nos deu. Por sabedoria, por razão, todo el homem devia despertar todas as manhãs e alabar a seu Deus. Porque nadie de nós outros, nenhum, não há um homem no mundo que pode passar. Hilário, nem você, Hilário, nem você. Como está Hilário? Nenhum homem, Hilário, deste mundo, desta vida, pode sorrir mesmo. Pode sorrir, porque não há um homem, não há que pode viver por si mesmo ou por qualquer outra coisa por mais de 30, 40 segundos em vias normais. Nós outros comprovamos. Portanto, devíamos sair desta casa aqui hoje e falar, uau, eu nunca imaginei nisto, nunca pensei isto. A partir de hoje, todos os dias, eu vou glorificar-me, Deus, antes de sair de casa. É uma oportunidade, afinal de contas, você vem na igreja para quê? Para aprender sobre Deus. Aquilo que nós outros não sabíamos, aquilo que não temos curiosidade, aquilo aprendemos aqui. E desde os jovens até os mais grandes então, que devia falar, se eu vivi hasta hoje, é por misericórdia de Deus. E os mais jovens aprender, os chiquitos aprender com seus padres. Não há como viver sem a misericórdia de Deus. Nós outros só vivemos por misericórdia de Deus. Portanto, irmãos, a Bíblia habla que o ángel foi hecho para adorar a Deus. Lucifer, o ángel de luz, foi hecho para adorar a Deus. Mas tem uma coisa diferente de nós outros, de uma forma diferente. Nós outros fomos hechos com corpo, com carne, para poder operar em el mundo físico. Para operar no mundo físico. Nós outros fomos criados para sentar, levantar, telefone, fazer o que quiser. Os anjos, eles não foram criados, escolhidos para... Deus também deu livre-arbítrio para eles. Eles também foram criados com livre-arbítrio. E o livre-arbítrio para os anjos, para todos os anjos criados, era, se permanecerem em obediência, permanecer. Já não vai mais. Porque o dia que desobedecer, será alejado fora de aqui. A nós outros, Deus deu uma possibilidade que você deve adorar a Deus. Você deve adorar a Deus. Quando eu falar, eu queria, menos na manifestação da igreja, falando graças, Senhor. Por lo menos, se você está entendendo o que estou predicando aqui hoje, por lo menos, a única que você não está emocionado, mas quando eu falar o que vou falar, habla graças, Senhor. Todos, eu quero ouvir um graças a Deus, tá bem? Eu quero ouvir. Vou falar a diferença de nós outros para os ángeles. A diferença de nossa criação para a criação de los ángeles. Por que, pastor, a diferença? Porque Deus deu corpo para nós outros e não deu para os ángeles. Porque em el corpo, em nosso espírito humano, nós outros podemos pecar e ser resgatados por Deus de novo. Entendeu? Nós outros podemos pecar e por nossa condição de animais racional, nós outros racionar e falar, eu pequei contra Deus. Agora do filho pródigo,
Acorda que ele cometeu o pecado, saiu de casa, foi para allá e chegou allá depois de comer comida de porco, depois de passar mal e saiu em uma condição pior do que de porco. Ele levanta, levantar-me-ei. Isso por quê? Porque ele é racional. Ele mirou, ele falou, mira a condição que estou vivendo no meio de porcos. E como meu papá está em sua casa, como eu era quando estava na casa de meu papá, como eu vivia quando estava na casa de meu papá. Agora o empregado de meu papá vive muito melhor que eu. Isto por la razão que Deus nos deu. Ele, por ser um homem racional, ele parou e pensou e tomou uma decisão. E é isto que Deus quer que nós outros hagamos todos os dias. Parar e pensar em como estamos vivendo nossa condição de vida. E se estamos vivendo mal, se estamos vivendo em uma condição que não é a condição que Deus quer para nós outros, temos que fazer como Eliú pródigo que habla, levantar-me-ei. Voltarei para a casa de meu padre e vou pedir perdão a ele e vou volver para a condição de hijo de novo. Está entendendo isto? Então é por isso que eu estou falando, dão graças a Deus, porque o homem é racional e o homem foi criado com esta condição. Pode sair de casa e pecar, mas dentro de sua razão, levanta, reaciona e volve para casa. Não queda ir com porco. Essa é uma condição que Deus nos deu. Não ser irracional. Há gente que empieza a tomar, beber, fumar, drogar, prostituir e sabe que a vida está uma desgraça, mas não reacciona. Não para pensar. Que condição é esta que estou vivendo? E Deus nos criou racional para isto. Para que nós outros pudermos parar. Pensar, amarillo, atenção, rojo, para, amarillo, presta atenção, e no verde você sigue. Não é assim que aprenderam aí com Deus? Então, irmãos, quando você não estiver vivendo uma vida boa, em sua casa, as coisas não estiverem muito bem, não tenho paz aqui, mas eu não tenho paz, é porque está passando alguma coisa. Você necessita reaccionar, necessita tomar decisão, porque Deus nos criou com esta condição de tomar decisões. Wake up, meu de coffee. Nós temos que ser muito burros, muito cavalos, entende? Para viver na desgraça, na miséria, sofrendo e não reaccionar. Porque Deus nos criou com essa condição. E esta é a diferença. A hora que quero que vocês falem. Vocês falaram muito temprano, mas está bem, pode ir falando aí. A diferença que Deus nos criou é esta. Deus nos criou com possibilidade de cair, reaccionar e levantar. E a Los Angeles, porque eles não têm corpo. Porque é em o corpo é que nós outros somos restaurados. É em el corpo é que nós outros temos uma segunda oportunidade. É em el corpo, porque a Bíblia habla, el dia é hoje. Mientras você está vivo, você pode arrepender e pedir perdão a Deus e volver para Deus. Agora não espera para amanhã, porque você tem certeza se você permanece vivo amanhã. E se você não tem certeza se você vai permanecer vivo amanhã, o dia de tomar decisão de servir a Deus é hoje. É hoje. Toma sua decisão. Eu quero Deus. Eu quero Deus. Eu quero Deus. Não importa o que vai falar de mim. Eu quero Deus. Não importa o que sua mamá vai falar, o que seu papá vai falar, o que seu esposo vai falar, o que seus filhos vai falar, o que seus amigos vai falar, o que aqueles amigos de religiões vai falar. Não importa, haga sua escolha, porque um dia todos nós daremos conta de nossa vida para Deus.
Isso é decisão personal, Martim. Se a irmã Lupe falar, não, Martim, não quero servir a Deus aí nessa igreja. Como você fala, Lupe, I love you, but eu não vou cambiar Deus por você, Lupe. Não é assim. Martim, I love you, but I don't come you for God. É assim, irmão. Podemos viver juntos, mas não impidas que eu sirva a meu Deus. Podemos viver juntos. Não permita que homem nenhum venha quitar a você da presença de Deus. Não permita que mulher nenhuma venha quitar a você da presença de Deus, porque maior é Deus. Buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça divina. Por añadidura, los demás se venderá ou se vendrá. Aleluia, aleluia. Busca primeiro o reino de Deus e sua justiça. E as outras coisas, as outras, dinheiro, as outras, esposo, as outras, esposa, as outras. Tudo é as outras coisas delante de Deus, porque Deus é maior. Deus é o topo de tudo. Wake up, smell the coffee. Uau! Hasta eu estou gozando com essa prédica. Hasta eu estou gozando. Como Deus agarra nós outros de surpresa. Nem eu sabia que tudo isso ia entrar nessa prédica hoje. Mas o Espírito Santo habla. Porque quando uno ora, como eu orei, Senhor, habla para quem venir. Quem estiver aqui, que necessita, habla, direciona a palavra a todos. E está direcionando a mim também. Para eu que estou falando. Então, a diferença de los ángeles criados para nós outros, é que podemos pecar, arrepender e volver para o ponto. A diferença de los ángeles é que eles já são criados eternos. Eles não têm corpo para reconciliar. Uma vez pecou, uma vez destituídos da glória de Deus. Foi o que passou com Lucifer. Foi o que passou com Lucifer. Pastor, mas ele cometeu um pecado e já foi. Já é um, porque era assim. Ele não tinha sido elegido para alabar a Deus para toda a eternidade. Ele não era elegido. Ele era para viver por obediência. E uma vez que pecou, ele foi expulso da presença de Deus. E como expulsa ele, e 1/3 dos anjos vai com ele, e aqueles que não pecaram, que é uma multitude de anjos, eles falaram, não, Deus, nós outros não queremos estar com eles, nós outros queremos estar para te alabar, para te louvar, para toda a eternidade. Os anjos que escorreram alabar para a eternidade, aí lá a Bíblia habla, esses foram elegidos para a eternidade. Portanto, eles não têm escorra, mas ou eles alabam a Deus ou alabam a Deus. Eles não vão pecar, mas eles não têm condição de escorrer, se querem ou se não querem. Ele já foi elegido para alabar a Deus. Escorrido para estar à nossa disposição. No livro de Hebreus, habla, Hebreus capítulo 1, que os ángeles de Deus, eles estão à nossa disposição para guardar, para levar, para... Por isso eu ensino nessa igreja, quando o filho sai para a escola, habla, Senhor, eu ordeno, porque lá eles estão à nossa disposição, eu ordeno que 2 ángeles do céu acompanha-me na escola, que leva à escola e traz com bem. Senhor, eu ordeno 1 milhão de anjos para acompanhar nosso carro nessa viagem, que eles vão volando por aí em cerca do nosso carro, o mundo não vai ver, mas eu sei que tem 1 milhão de anjos volando, e o mal não me alcançará,
Porque Deus nos guarda quando nós outros aprendemos a depender de Deus. Quando nós outros falamos, Senhor, eu vou viajar, cuida de minha casa, põe 5 anjos, 5 de cada quina da casa, para que ladrões não venham, e ladrões não vai vender. Quando nós outros tomamos isso, pastor, mas isso é verdade? Ai, haga para ver se é verdade. Por lo menos, na casa de meu papá, nunca entrou um ladrão, nada entrou aí para ameaçar meu papá, nem nossa família. Na casa de meu papá, onde eu aprendi esses nunca nada entrou. E a porta quedava aberta em um país perigoso como o Brasil. Em minha casa é o mesmo. Aqui, eu sou casado nos Estados Unidos, eu vivo em minha casa, nunca vi ladrão entrar em minha casa. Nossa igreja, ladrão nunca entrou para roubar um instrumento. Estamos aqui, ó. E há câmera em essa igreja? Não há câmera para filmar culto, para mandar. Mas de segurança, não há segurança. Porque eu penso que o dia que eu poner câmera de segurança é porque não tenho fé que Deus pode me guardar. E por metas de eu viver. A único que ladrão entra e rouba, vai quedar sem câmera. Porque eu creio. Nosso Deus é fiel com nós outros todo o tempo e Ele é capaz de nos guardar. E a quantidade de anjos que existe a nosso favor não necessita de câmera, porque essas câmeras é mais perturbação do que para guardar. Porque, irmão, eu tenho uma irmã que tem câmera em sua casa e tem um telefone. Meu filho Kevin, meu filho Kevin está vindo aí, next week. Está vindo o Kevin e Camila. Deus vai quedar 4 dias com nós outros. E eu estou feliz, porque tenho muito tempo que eu não miro meus 2 filhos. E está vindo aí, miércoles, jueves, viernes, sábado e domingo. Nosso filho vai quedar com nós outros. Pena que Daniel não vai estar. Diz que não, mas vamos ver. Estou orando para que todos estejam juntos. E é assim, irmãos. Temos que confiar em nosso Deus. Portanto, aqui está sendo amarrado e aventado em um olho profundo aquele que um dia desobedeceu a Deus. Era o braço direito de Deus, mas por el orgulho de ele, por querer ser maior que Deus, por usurpar o lugar de Deus, Deus expulsou ele de sua presença e ele foi aventado. Portanto, pastor, qual é a trajetória do diabo? A trajetória do diabo é o primeiro lugar que ele estava. Depois do céu, para onde ele foi? Foi para o jardim. Foi para o jardim de Éden perturbar a Yahweh. Mas antes do jardim de Éden, pastor, ele estava na região celeste. Porque do céu ele veio para a região celeste. E como ele não pode operar em el mundo físico, ele foi no jardim, perturbou Eva e volveu em um corpo de culebra, ele volveu para as regiões celestes. Ele está na região celeste até hoje. Mas pastor, mas ele não vem, ele vem, porque quando você dá lugar para ele, ele vem e com seu corpo ele as danha às outras pessoas e volve para seu lugar. Porque ele não pode operar em el mundo físico, porque ele não tem físico. Não, por isso a Bíblia habla em no livro de Santiago, não des lugar ao diabo. Não des lugar ao diabo. Por quê? Porque o diabo anda buscando alguém para dar lugar para ele. O diabo anda buscando uma mente desocupada, porque a Bíblia habla, mente desocupada é o taller do diabo trabalhar. A Bíblia anda buscando, o diabo anda buscando uma mente desocupada para ele venir usar aqui e operar aqui na terra. As herdanhas a sua esposa, as herdanhas a seu esposo, as herdanhas a seu filho, as herdanhas a seu papá, roubar de alguém, as herdanhas a alguma persona. E depois que as herdanhas, ele volve e o tonto quer daqui. Como estou arrependido de ter golpeado você, como estou arrependido. Não des lugar ao diabo, irmão. Llena-se de Deus. A Bíblia habla que nós outros temos que llenar de Deus. Porque quando nós outros llenamos de Deus, uma palavra como esta que estou predicando aqui hoje, é uma palavra de
muita ensinança, muito conhecimento. Isso não se agarra, essas ensinanças em qualquer lugar. É uma palavra que a igreja tinha que estar lotada e gente parado aqui para aprender. Aprender esses domínios de Deus em nossas vidas. Mas mira quem está aqui. Mira a quantidade de gente que está. Para mim está bem. I don't care. Tenho amigos meus, tenho maestros, que se tiver menos de 1000, eles não predicam. Eles falam assim, essa palavra não é para 100 pessoas, não é para 50. Eu não quero, a Bíblia fala que se um não for salvo, se um não alcançar a palavra, aí festa em ele céu. Então Deus valora um. Eu valoro 1, valoro 2, valoro 3, valoro 50. O que estiver aqui, eu predico o que tem que predicar. Eu não vou escolher palavra para domingo, palavra para miércoles, palavra para aniversário. Não, eu vou predicando o que Deus vai me dando. Eu vou ponendo a comida na mesa. Come quem quer. A oportunidade está aberta para todos. Come quem quer. Aproveite, se moldeia da palavra quem quer. Amém? Então você quer que a trajetória dele, hoje ele está onde, pastor? Na região celeste, mas já está preparado. Já está preparado para sair de allá. Porque a região celeste não é lugar para ele. Porque a Bíblia habla que o lugar onde está o diabo hoje, puso seu trono, Deus vai patear ele de aí, e aí vai ser o lugar de lá, Jerusalém celeste, porque lá Jerusalém de Deus vai descender e vai parar exatamente onde o diabo está hoje. E de aí, isso vai reinar. Nós outros, igrejas, vamos estar. Esse é o lugar onde vamos estar, descendendo sobre a região celeste. A região celeste vai estar a Nova Jerusalém, e por arriba da Jerusalém da terra, aí em Israel. Aí desse lugar, nós outros que vamos ser arrebatados, vamos para o céu, a igreja, vamos estar vivendo aí e descendendo, porque a Bíblia habla que nós outros vamos ser reis e sacerdotes para Deus, tanto para o milênio, tanto quando estivermos na eternidade, vivendo na região celeste, porque na terra a igreja não vai viver, porque temos um lugar preparado aí arriba, porque Ele que prometeu para nós outros que na terra a igreja não vai viver. Agora vamos operar na terra, mas vamos volver para allá. Assim é o que vai passar com nós outros. Portanto, irmãos, Lucifer, aquele anjo de luz, aquele que regia a música no céu, por el pecado de ele, por o orgulho de ele foi aventado, parou aí e falou, vou fazer meu trono aqui. Ele que não sabe que Deus já tem propósito com esse terreno. O diabo é invasor. Sabe essas pessoas que não querem comprar terra e querem construir casa? Invade a terra do outro e constrói uma casa. Depois vem lá a lei, a polícia, e põe eles para fora, tumba a casa velha de eles e estabelece o dono daquele terreno. Está entendendo? É isso. O diabo descendeu, vai. E de onde vou? Subirei. Isaías capítulo 14, 13, ou Isaías 13, 14, subirei hacia o céu, arriba das estrelas, estabelecerei meu trono e serei maior que Deus. Mira, a ideia do diabo. A ideia dele, ele é dono de algum lugar. Ele criou esse lugar aí. E Deus falou, pode pôr sua casita aí, mas no dia que eu necessitar desse terreno, eu vou pôr você para fora, e lá Jerusalém do céu celeste vai descender aí neste lugar. Isto é o que Deus vai fazer. Portanto, irmãos, quando ele for expulsado da região celeste, ele vai vir para a terra, mas ele não tem corpo, como ele vai operar? Não tem. Mas neste momento que ele for expulsado, ele não estará vendo a igreja de Deus aqui na terra. Ele não vai. E para onde a igreja vai, pastor? Para onde nós outros vamos? Porque antes de expulsar ele de aí, de Cristo vai vir em las nuvens, como uma voz de mando,
Cristo mesmo vai tocar lá a trompeta e nós outros vamos subir para o encontro com Cristo nas nuvens e Ele vai nos levar para o céu, para apresentar para o Padre, para apresentar, aqui está minha esposa, Padre, mira, e o Padre vai receber nós outros e aí vai ser o casamento. Nóbia vira esposa a hora, ele casamento, e ele vai falar, entra, nóbia, entra, porque este é o lugar que eu preparei para vocês. Venga conhecer-me, Padre. E nós outros vamos entrando, e ele, Padre, lleno de glória, abra, venga, hijos. Aí vai conhecer o Padre, e aí todos nós outros vamos sentar em uma mesa grande que a Bíblia habla, e assim como ele falou, eu vou servir a última cena para vocês aí arriba. E nós outros vamos sentar, e ele mesmo, Cristo, vai servir a última cena. O diabo está encadenado aqui abaixo. Foi encadenado, ele lá veio e encadenou ele. Quanto tempo, pastor? Por um tempo. Não sabemos qual tempo. E aí, nesse tempo, o que vai passar? Esse tempo, nós outros, Cristo vai vir no milênio. Isto já passou, eu não estou falando detalhe da tribulação, irmão, porque é 1h30. Isso é estudo para, se querem detalhe, é estudo para 3 semanas, um mês, para saber tudo sobre Apocalipse. Mas estou traindo uma ideia para vocês. O que quero falar mesmo é de morto. Entende? Vou chegar nele morto ahorita. Então, quando ele está aprisionado, aí não há problema na terra mais. Acabou os problemas da terra. Pastor, ele vai estar aprisionado? Vai! E aí? Não vai ter nem polícia, não vai ter nem ambulância, não vai ter nem doutor, não vai... Porque com o diabo fora da terra, irmão, acaba a enfermidade. Porque todas as enfermidades é de parte do inferno. Acaba as prisões, porque todos os presos estão presos por fazer dano, porque o diabo é quem faz os danos na mente das pessoas. Acaba o problema de Luiz Mazanha, os dois vão amar um ao outro, com todo o poder e com toda a graça, besar, porque acaba os problemas familiares, irmãos, porque o diabo não está na terra. Porque o diabo não vai poder. Acaba a polícia. Mas eu quero ser polícia. Acabou a polícia. Porque a polícia não vai ter a quem prender. Acabou tudo de malo da terra. Em la terra só apenas. Como que é a música? Só vai ter alegria. Alegria. Gozo. Vai ter paz. Mas, pastor, eu não vou estar aqui. Você falou que a igreja vai estar nesse... E nós outros não vamos estar mais. Mas, todavia, aqueles que permaneceram aqui vai viver 1000 anos de paz, de gozo. Vai nascer renda. E nós outros vamos estar no céu. E ajudando Cristo a reinar nesses 1000 anos. Agora, depois que esse demônio passar um tempo, ele vai ser levantado, quitado da prisão e solto de novo. Solto para quê, pastor? Para provar aqueles que nasceram em el milênio. Porque aí não fazia nascer sem diabo e depois ir para o céu. Não. Para provar aqueles que nasceram em el milênio. Ele vai ser solto por um tempo e depois, para toda a eternidade, ele vai utilizar um corpo dele. Leviatã, um pescado grande, nem vou falar detalhes. Ele vai utilizar um corpo de um pescado que está preparado no fundo do mar para que ele possa tomar esse corpo e viver queimando para toda a eternidade no inferno com o corpo desse pescado que se chama Leviatã. Então, irmãos, a ordem do diabo já está tudo escrito, o que vai passar com ele. Agora, e nós outros, pastor? E nós outros? O que vai passar com nós outros? O que vai passar com nós outros? Mira, o que eu acabo de ler. Que eu acabei de ler isso aqui, ó. Versículo 4 do capítulo 20 habla: E vi tronos, e se sentaram sobre eles os que receberam faculdade de juzgar.
E quem são esses que receberam a faculdade de juzgar, pastor? E vi as almas de los decapitados por causa do testemunho de Jesus e por la palavra de Deus, los que não havia adorado a la bestia, nem sua imagem, e que não receberam a marca em suas frentes, nem em suas manos, e viveram e reinaram com Cristo 1000 anos. Pero os outros mortos, depois eu leio os 5, quem vai juzgar, irmãos? Quem vai ajudar a Cristo a juzgar, sentar? Sabe quem? Todos aqueles que morreram perseguidos. Foram perseguidos. Está bem essa palavra? Perseguidos por causa do Evangelho de Deus. Apóstolo Pablo, os apóstolos, todos morreram. Aqueles missioneiros que vão para a África predicar a palavra e chega aí e eles matam ele. Não queremos predicador de palavra aqui. Aqueles que vão para México, dizem que México mata missioneiros também. Aqueles que vão para México predicar a palavra, pastores que vão para México predicar, e aí não volvem mais, são mortos. Por amor ao Evangelho de Deus, por amor à predicação da palavra. Então, a Bíblia habla, e vi almas que levantaram, e esses vão juzgar. E que almas são estas? Essas são as almas que morreram, mas não adoraram o diabo, não adoraram a bestia, não aceitou o número 666 da bestia em sua frente, nem lugar nenhum. Eles nunca cederam ao diabo, sempre adoraram e alabaram a Deus. Mas vou te matar se você não parar de predicar a palavra. Pode matar, mas negar a mim Cristo, jamais. Está entendendo? Aqueles que morreram por não negar a Cristo Jesus. Estas almas, mira que Juan viu allá, e falou, essas são as almas que vai assentar em tronos e vai juzgar aqueles que todavia não foram juzgados para ser levados para o inferno. Então, irmãos, todos aqueles que morrem, pastores que morrem perseguidos, esses vão levantar. Aí depois vem o capítulo 5, o versículo 5, que habla assim, 25. Onde está o 5, my God? Aqui. Pero os outros mortos, mira, os outros mortos não volveram a viver, hasta que se cumpriram 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Os outros mortos não volveram a viver, hasta que se cumpriram 1000 anos. E esta é a primeira ressurreição. Que outros mortos é esse, pastor, que não volveram a viver? Irmãos, aqueles mortos que passaram desde o Antigo Testamento, passaram esse tempo de nós outros, hasta chegarem o milênio, hasta chegar allá. Quem são esses mortos, pastor? Conheceu alguém que morreu sem Cristo? São eles. Todas as pessoas que morrem hoje sem reconhecer a Cristo como seu Salvador personal, eles só vão ressuscitar allá. Que são esses, aqueles mortos. Aqueles homens e mulheres que morreram sem reconhecer a Deus, sem saber, sem conhecer a Deus como seu Deus. Essas pessoas que vêm aqui à igreja necessitam de Deus, nós outros predicamos, mas eles não importa. Não escute a palavra entra aqui e sai por aqui, e eles vivem em pecado. São muitos desses que estão sentados aqui. São muitos desses que estão sentados dentro da igreja. Ai, my Lord. São muitos desses que estão sentados aqui dentro da igreja, que escute a palavra, Naomi. Escute. E estava olhando, o pastor está aqui predicando.
Será que esse dia eu perguntar a Naomi o que eu falei lá, a última palavra que eu falei? Qual foi? I know. Eu estou prestando atenção nos deles. Eu estou prestando atenção. Vocês pensam que eu estou aqui predicando e que eu não estou prestando atenção em quem está prestando atenção e quem não está. A gente que está mirando para mim assim, ó, mas a mente deles está ó, a 1000 quilômetros deste lugar aqui. Está entendendo? Irmãos, ou nós outros aceitamos a Cristo e vivemos Cristo, ou venir à igreja é perda de tempo. Estar aqui sentado e não aproveitar a palavra para aprender, poner por obra em nossas vidas, estamos perdendo tempo dentro da igreja. E muitos desses que aqui estão sentados, que o pastor está falando, eles não estão prestando atenção em nada, são os mortos que vai morrer. E aí vai chegar aí na hora do julgamento. Ô Senhor, eu dançava na igreja Manancial de Bendiciones, eu hasta sentava todos os miércoles allá e quedava aí prestando atenção na palavra do pastor. E o Senhor vai falar assim: aparta de mim, maligno, para o fogo eterno. Porque você nunca prestou atenção, você nunca modelou sua vida, você viveu para servir o diabo, não para me servir. São muitos que vêm na igreja, irmãos, e escuta, mas não guarda, porque a palavra eu falei domingo. Eu prediquei domingo? Foi eu que prediquei domingo aqui, não? E eu falei o quê? A palavra escuta-se, a palavra guarda-se e a palavra vive-se. A palavra é para aplicar em nossa vida, para que nossa vida possa ser moldeada, cambiada por el poder da palavra de Deus. Às vezes nós outros não queremos ser moldeados. Quando não queremos ser moldeados, vamos ser eternos adoradores do diabo. Porque todos aqueles que querem viver uma vida renovada, uma vida nova, uma vida para adorar a Deus, têm que falar de ser cambiado. Aí vai cantar essa música aqui comigo, ó. Renueva-me, Senhor Jesus. Luz que não tem essa vontade, essa vontade de ser renovado, renova meu espírito, renova minha alma, renova minha vida, renova minha mente, porque eu não quero servir o mundo, eu não quero viver para o mundo, eu quero viver para ti, Senhor. Está entendendo isso ou não está? Eu estou falando português ou chino ou o quê? Hã? Você entende meu espanhol bem? Por quê, irmãos? Eu não quero que vocês vá para o inferno porque não entenderam o espanhol do pastor. Pastor predicou, nada entendeu nada. Mas não vale. Está entendendo meu espanhol, irmã Lupe? Dá para entender? Me ajuda? E dá para entender bem, Martim? Porque eu não quero, pastor, Deus, não deu para servir a você melhor, porque o pastor que predicava em minha igreja era um brasileiro, ele conhecia português, mas o espanhol dele nada entendia, eu não sabia o que ele falava, portanto, eu não aprendi nada e não te servi. Entende? Não vai com essas escusas para allá, porque não vai ser aceita por Deus. Então, as outras almas são aqueles, irmãos, que morreram sem Deus hoje. Os que morreram sem Deus no passado. Os que estão morrendo sem Deus hoje. Os que vão morrer todavia sem Deus, sem comprometimento com Deus. Essas almas não vão ressuscitar a hora quando Cristo venir. Porque a Bíblia habla que quando Cristo venir, tocar a trompeta, quem vai ressuscitar primeiro? Quem vai ressuscitar primeiro? Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Quem são os mortos em Cristo? Nós outros, irmãos. Nós outros que aceitamos a Jesus. A Ana, a Antônio, que está tomando Deus em sério. Esses, quando Cristo chegarem lá no ele, Espírito Santo que está dentro de vocês, está dentro de mim, vai nos levantar. E vai nos levar e entregar para Cristo, e Cristo vai nos tomar e vai levar para a casa que Ele foi preparado para nós outros.
E Deus vai falar, entra, amados, entra, vem, porque esses que estão mortos, isto é a primeira ressurreição. Pastor, irmã Luísa, ela apenas aceitou a Cristo, nem bautizada foi. Ela apenas aceitou a Cristo. Qual é a condição de ela? Cristo não veio, Cristo veio para ela hoje à tarde. Porque todos que morrem, irmão, antes de Cristo venir, acabou a oportunidade de salvação. Porque nossa oportunidade de ser salvo, a Bíblia abre, hoje, é metas, temos vida. Se você não está salvo, se você pensa que você todavia não está bem, acepta Cristo hoje, porque você não sabe se você morre esta manhã. Portanto, irmã Luísa, pergunta para mim, irmã Luísa, pastor, pergunta. Ela aceitou há 3 meses. Não teve tempo de ser bautizada. O que vai passar com ela? Tem essa curiosidade? Irmã Luísa foi bautizada o dia que ela entendeu em Deus, ela veio e rendeu delante de Deus. Esse batismo aqui é apenas o quê? Símbolo, simbólico. E a simbologia desse batismo, bautiza para ser parte da igreja. Porque os que são bautizados vai poder tomar Santa Cena, vai poder fazer parte da dança, cantar em grupo. Os que são bautizados aqui é membro desta igreja. Mas se não deu tempo de bautizar, eles não problema nenhum, porque já aceitaram a Cristo como seu Salvador personal. É por isso que eu estou feliz, estou alegre. É por isso que Mari, Mireia, é por isso que Mari, Mireia, Hugo está aqui, ó. Ah, mas a sogra dele morreu e ele está aqui. Irmão, é apenas um detalhe, morreu a senhora. Precisa todos quedar em casa. O que vamos fazer agora? O corpo que está aí, a alma dela já está lejos desse lugar, já não está mais aqui. Agora, temos que fazer os processos legais e enterrar aquele corpo, porque a terra vai comer. É assim que é. Oh, pastor, mas você é frio. Não é que é frio. Porque quando um tem conhecimento das coisas, irmão, nós outros sabemos dos processos. E não estamos aí choramos porque uma madre que quedou 40 anos, 50 anos, 60 anos, uau, a hora não vou ver mais. Mas não vou ver mais. Mas naquela condição, vendo no hospital sofrendo, vendo arriba de uma cama sofrendo, e a hora, eu não vou ver mais, a última condição dela estava difícil, mas eu sei que minha madre com Deus hoje. Ela vai fazer parte da primeira ressurreição. Yes. Cristo venindo. Se Cristo venir hoje à noite, vamos poder. Daqui a pouco, às 11 da noite, toca a trompeta. Vem como um ladrão, nós outros não sabemos. Pode ser que venha hoje, amanhã, daqui a um mês. Aí vem, toca a trompeta. Irmã Luísa está em vantagem de nós outros. Porque quando tocar a trompeta, a Bíblia abre assim, ó. Irmã Luísa ressuscitará del meio dos mortos, terá um corpo glorificado, quer dizer, mesmo corpo de Los Angeles, terá um corpo, aquele corpo dela vai ser transformado, um corpo glorificado, e ela vai com Cristo, segundo a promessa para o céu. E nós outros, pastor? Aí depois que todos os mortos ressuscitados, ter corpo glorificado e subir para encontrar com Cristo, aí nós outros. Aí aqueles que estão vivos, também receberemos um corpo glorificado e subiremos, encontraremos com Cristo, aí reunimos todos na presença de Deus, allá em el cielo. Amém? Simples assim, bueno desse jeito, e nós outros hoje, quem não sabia, quem já sabe, sabe, quem não sabia, aprendeu hoje, na primeira ressurreição, irmã Luísa, irmã Malha, vai ressuscitar,
e vai para o céu com Cristo. E depois nós outros que estamos vivos seremos transformados também e vamos para o céu. E aqueles que morreram sem Cristo, aí não. Esses é só lá no final, quando terminar tudo, aí no grande trono branco de Deus, que fizemos uma grande obra aqui, não? Foi muito bonito, está na hora de repetir aquela obra. Uma grande obra, aquela obra foi muito boa. Alerta as pessoas. Aí os que não, aí vai ressuscitar, pastor. Para quê? Porque eu não quero morto. Porque o projeto de Deus é que todos ressuscitam para chegar delante da face do tribunal de Deus. Para cada um dar conta a Deus personalmente. E quando chegar, aí todos vão ser juzgados. Aqueles. Mas no tempo que eu vivia, não teria igreja para predicar, não teria o evangelho. Aí Deus agarra o livro da lei, aí vai juzgar com a lei. No livro, 7 livros vão ser abertos. 7 livros vai ser abertos, para que nada tenha excusa. Uns vai ser juzgado com o livro da natureza. Abraão aceitou a Deus. Abraão veio servir a Deus por la natureza. Ele mirava para o sol e falava, este deve ser o ser maior que existe. E se esse é o ser maior, eu adoro a este. Mas Deus sabia que Abraão estava buscando, era ele, era Deus. La natureza, irmãos, ofereceu o sol para Abraão representar, hasta que Deus veio e se apresentou personalmente para Abraão. E aí então Abraão falou, a você eu busquei, Deus. E aí pensou na vida de Abraão com Deus. Está entendendo? Os mortos ressuscitarão. Irmã Luísa vai ressuscitar? Vai, tem certeza. Por quê, irmã? Ela aceitou a Cristo e deu provas que de verdade ela queria aceitar, ela queria servir. A cada hora que eu ia no hospital, ela falava, está firme. Irmã Luísa, se você morrer hoje, estou preocupado com a morte, mas não, pastor. Eu estou esperando entrar no reino do céu. Ela falava, eu falei, e se você morrer hoje? Aí vou descansar nos braços do Padre. Então, irmãos, nós outros, irmã Luísa foi esta tarde. Certamente amanhã já vai estar cuidando de tudo. Certamente nós outros vamos ir para allá, fazer um culto tremendo, como sempre fazemos, não cantar. O mundo não vai entender. O mundo, papai, se a senhora mora e vocês querem cantando alabanças, tocando guitarra. O mundo não entende nada disso. Mas nós outros sabemos que quando uma pessoa aceitou a Cristo, ela está melhor que nós outros, está no céu, na presença de Deus. Amém, amém? Amém ou não amém? Vamos para casa já ou não? Aí, eu só vou falar um pouquinho aqui, já falei tudo sobre Apocalipse. A hora é essa aqui, ó. Tampouco queremos, irmãos, que ignoreis acerca dos que dormem, para que não os entristezcais, como os outros, que não têm esperança. Não vai entristecer, porque os que querem chorando e que não têm esperança, vai chorar, não tem esperança de nada, porque não conhece o projeto que está na Bíblia, não conhece Deus, não sabe o projeto de Deus. Mas nós outros que conhecemos a Deus, já sabemos o projeto de Deus, nós outros estamos felizes, alegres e agradecendo, porque você gostava de ir na casa da irmã Luísa e ver ela sem comer, sofrendo? A mim, eu todavia tinha uma esperança, porque a última palavra é de Deus. E eu orava, Senhor, se és de tu querer, traz essa mulher de volta. Sim, imagina se Deus traz a irmã Luísa de volta, assim, tremendamente, e ela predicasse. Seria um grande testemunho para o Evangelho de Deus. Seria um grande testemunho, irmão. E eu que creio em Deus, eu predico fé, eu falava, sempre há esperança para aqueles que estão vivos. Não importa a condição, se Deus quer, Deus ressuscita, Deus dá vida, Deus dá. Mas
nós outros hablamos, Senhor, se é de tua vontade, que viva. Mas se também é de tua vontade que morra, haga tua vontade. Quem somos nós outros para estar ditando o que Deus tem que fazer ou não? Nós outros estamos para aceitar a condição que Deus impõe para nós outros. Aí somos verdadeiros cristianos. E coube a Deus escorrer. E Deus falou, I'm sorry, vai morrer. E levou. Vai ser melhor era venir para minha glória. Por que Deus? Vai perguntar isso para Deus? Ele vai te dar um ralão de orelha todavia. E eu não quero ralão de orelha de Deus. Então você não vai perguntar, por que Deus? Por que Deus? Não pergunta por quê, irmão. Porque Deus conhece coisas que vai no coração que nós outros não conhecemos. Entende? E se Deus dá vida e depois a pessoa perde a salvação? A pessoa ignora de novo e volta para o mundo de novo e perde a salvação? Deus é quem sabe, Deus sabe do futuro. Deus analisa as condições, rodando. Vou dar vida aqui e vai passar isso. Não, melhor que levo. Ou melhor que quede um rato mais. Oramos, pedimos, entregamos. E depois falamos como Jesus falou. Padre, se queres, passa de mim esta copa. Mas todavia, não haga minha vontade. Haga tua vontade. Amém? Deixa eu acabar de ler para terminar. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também trairá Deus com Jesus a luz que dormiram em ele. É o que eu falei. Por lo qual os dizemos, isto em palavras do Senhor, que nós outros que vivemos, que habremos quedado hasta a venida do Senhor, não precederemos a luz que dormiram, porque a luz que dorme em Cristo ressuscitarão primeiro. Porque o Senhor mesmo, com voz de mando, com voz de arcanjo e com trompeta de Deus, descenderá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Logo, nós outros, luz que vivimos, luz que hayamos quedado, queremos arrebatados juntamente com eles em las nuvens, para receber o Senhor em el aire, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, estai-los uns aos outros com estas palavras. Que Deus me los bendiga. Amém. Deus é bom e sua fidelidade se estende de geração a geração. Em dia que estamos velando um morto, nós outros todos estamos, porque é gente de nossa casa, de nossa igreja, e eles estão com o espírito triste, mas nós outros estamos orando para que o Espírito Santo derrame o azeite da alegria e que possa alegrar o rosto de cada um deles, porque todos eles conhecem esse processo, porque já foi ensinado na igreja. E os que dormem em Cristo ressuscitarão primeiro. Está bem. Irmã Luísa, está bem. Amém? Vamos pôr nossos pés e vamos cantar uma dessas músicas que eu estava cantando aqui, a última. Renueva-me. Agora não que dará lá, Fray, é perezoso. Nosso líder de alabança viajou e levou os pupilos aí todos, tudo foi com ele, mas volveram em paz, graças a Deus. Comemoraram o cumpleaños de César, por allá, tomaram banho de praia, comeram pescado, viveram bem na praia e volveram para o honor e para a glória de Deus. Está aqui hoje, alegrando nossos corações. Que Deus siga bendizendo a todos. Renova-me, Senhor Jesus. Aleluia. Vamos? Renueva-me, Cierra seus olhos, ponga a mão para arriba, Senhor e ora a Deus. Pide para que Deus possa renovar o seu espírito,
para que Deus possa renovar sua Ya alma. no Eu não quero ser ser igual, Senhor. igual. Eu quero ser diferente, Deus. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Já aceitaste a Cristo como Salvador personal? Porque todo lo que hay É uma serva de Deus. Amén. Hello. Necesita ser cambiado, Señor. É turno. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necessita mais. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Oh, aleluia. Oh, alabado seja tu nome, Senhor. Estamos agradecidos por esta noite, Senhor. Somos agradecidos porque cantamos himnos de louvor a Ti, Senhor. Temos nossos músicos, Senhor, que nos conduziu hasta Sua presença esta noite, com os hinos de alabança e de adoração, Senhor. Somos agradecidos, ó Deus, porque estamos aqui em Tua presença e Tu hablaste, Senhor. Tu hablaste uma palavra tremenda para nós outros hoje. Que possamos ter essa confiança, Senhor. Que um dia nós outros estaremos contigo. Um dia vamos ter que confrontar frente contigo, Senhor. E que quando nós outros chegar diante de Ti, ó Deus, que possamos estar com nossas consciências límpidas. Que possamos estar com nossas consciências tranquilas, Senhor, porque nesse dia será um dia hermoso e maravilhoso, Senhor. Oh, Padre amado, agradecemos pela família de Hugo, da família de Gero, Senhor. Oh, Deus, eu agradeço pelas esposas de eles, que são as filhas da irmã Luísa, por todas as netas, Senhor. Oh, Senhor, eu sei que eles têm esse conhecimento, o processo que vai passar sua mamá, e portanto eu sei que eles estão tranquilas, Senhor. Mas aqueles que não conhecem, que não estão tranquilos, Senhor, oh Espírito Santo, venha consolar todos os parentes, irmãos, primos, tios, irmãos, filhos, aqueles que não têm consciência, Senhor, da vida e da morte, Senhor. Consola, Espírito Santo, traz consuelo para todos eles, em nome de Jesus, Padre amado. E que nós outros aqui na igreja, Senhor, estamos agradecidos porque Sua vontade foi hecha, Senhor. E sabemos que irmã Luísa está segura em suas mãos, Senhor. Muitas graças, Senhor, por essa tão grande oportunidade que Tu diste para ela e ajudaste, Espírito Santo, a ela a tomar essa tão grande decisão e aceitar a Ti como Salvador personal. Muitas graças, Deus, porque Tu sempre chega em um momento exato. Tu não retrasa e não chega adelantado. Tua igreja te espera, Senhor. Nós outros estamos preparados, esperando para ir para o céu contigo. Muitas graças, Senhor, por tudo que há hecho, por tudo que vai seguir fazendo neste lugar. Graças, Senhor, pela família que está nos visitando hoje, Senhor.
da vida, da paz, alegria e gozo, Senhor, para a vida de eles. E que esta noite, Senhor, tenha sido uma noite onde que eles gozaram em sua presença uma vez mais, Senhor. E que receberam alimento para suas almas neste lugar, Senhor. E que a Igreja Manancial de Bendições sempre, Senhor, possa ser esse restaurante, esse buffet, Senhor, aonde todos que vierem possam alimentar de Tu palavra. Em nome de Jesus. Nos dá uma noite em paz, Senhor. Bendiga a família, Senhor, de la enlutada, a família enlutada, Senhor. Que eles possam ter força para ir resolver todos os problemas, tudo que eles têm que resolver em paz, Senhor. Em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Padre e a dulce comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós outros hoje e para sempre, que a igreja diga amém. Que Deus me los bendiga, irmãos. Que Deus me los bendiga.